Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Que alegria podermos desfrutar da Sua companhia, Senhor. E nesses tempos em que nos preparamos para a festa de Nossa Senhora de Lourdes, a Sua mãe que apareceu em Lourdes, para Santa Bernadette, aquela que tanto nos ampara na caminhada de fé. Eu consagro a Ti, Senhor, nosso dia e te pedimos que nos abençoe, nos proteja e nos guie. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que alegria, que alegria. É sempre uma alegria estar na presença do Senhor. As leituras que a igreja nos traz hoje estão a primeira leitura em Hebreus 11, do 32 ao 40. O Salmo é o 30, entre parênteses 31, e o Evangelho é o de Marcos 5, de 1 a 20. E Deus hoje nos manda uma palavra tão bonita, uma mensagem de fé tão bonita. E hoje nós precisamos declarar a Deus, inspirados no Salmo de Davi. Nós precisamos declarar a Ele todos os dias essa palavra: Senhor, eu confio em vós. Nós hoje precisamos ter esse propósito de repetir durante todo o dia, independente do que está nos acontecendo: Senhor, eu confio em vós. Como é importante declarar, porque o inimigo que nos espreita, ele precisa ouvir que nós confiamos nesse Deus que tanto nos amou, que tanto nos ama e que nos ajuda a caminhar com Ele. Precisamos declarar porque o inimigo quer nos afastar de Deus. E quando declaramos nosso amor e nossa confiança a Ele, nós estamos nos separando do inimigo. E o Evangelho vai nos dar bem essa passagem, nós vamos poder refletir bem sobre isso no Evangelho. E a primeira leitura, na carta aos Hebreus, o autor vai continuar falando para nós sobre a perseverança na fé e a importância, né, daqueles que viveram, quando ele vai fazer ali é muito bonita essa passagem, gente, porque o autor da carta está falando aos Hebreus e ele vai fazer uma retomada histórica sobre a fé dos antepassados desse povo. Ele vai nos dizer que, assim, é tão lindo que ele vai nos dizer que a fé é o fundamento da nossa esperança. Esperança e fé caminham na mesma base. E ele vai lembrar sobre a fé de Abel, a fé de Enoque, a fé de Noé, a fé de Abraão, de Sara, de todos, e o título é Os Exemplos dos Heróis do Antigo Testamento. A fé de todos aqueles que morreram crendo em Deus e na promessa que Ele tinha. A promessa que Ele tinha era da vinda do seu Filho, né? Ele lembra também de Abraão, Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Raabe. Leem essa passagem, a primeira leitura, gente, porque o autor de Hebreus ele vai fazer um compilado daqueles que Deus mandou por nós. E é interessante que ele vai dizer que pela fé Deus se fez presente no seu povo através dessas pessoas comuns como nós. Deus se fez presente, dando ali uma direção a um povo, dando ali o sustento, né? o alimento que eles precisavam.
e muitos ali foram sacrificados e mortos pela fé, por crer em Deus, em um único Deus. Num tempo de uma adoração de muitos deuses, eles criam em um só Deus. E mesmo vivendo tudo isso, eles não viram a vinda do Filho de Deus. E o autor vai dizer que isso aconteceu pelo amor de Deus a nós, para que nós possamos viver essa promessa da vinda do Messias. Aquele povo ali que estava lendo aquela carta, eles estavam recebendo a confirmação de que Jesus era o Filho de Deus. Era necessário que eles ouvissem isso. E olha como é bonito, ele fala que Deus não, que essas promessas não se cumpriram para os seus antepassados, porque ele quis que nós chegássemos, olha que bonito que fala, que chegasse até nós a perfeição da felicidade. Para que nós não perdêssemos que nós não perdêssemos a oportunidade de ver e viver a perfeição da felicidade, que é a vinda de Jesus. Que lindo, né? O Salmo, ele vai, nesse Salmo, Davi, é um Salmo muito bonito, que Davi, ele faz uma entrega humilde a Deus, e ele vai dizer, Senhor, junto de vós eu me refugio. Ele vai dizer, Senhor, eu confio em vós, eu me refugio na dificuldade, na tristeza, quando o inimigo quer me derrubar, porque o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, e vai me guiar por amor ao nome de Deus. Ele que nos guia, e Davi vai reconhecer, e ele vai também nos dar um conselho: animai-vos e sede forte de coração. Precisamos confiar em Deus e sermos fortes na fé, porque nosso coração tem que estar firmado na rocha, firmados para não desmoronarmos. O Evangelho, ele vai nos relatar, depois da passagem em que Jesus acalma a tempestade, silencia o mar. Jesus silencia as turbulências do mundo. E o Evangelho vai falar do possesso, o possesso de Genezaré, que vivia pelos cantos escuros, possesso imundo, e quando ele vê Jesus se aproximar, ele se prostra, deitar é a reverência maior que se pode fazer, né, fisicamente ali a Deus. O possesso, ele se prostra diante de Jesus, se prostra para Jesus e fala: que queres de mim, Jesus, Filho do Altíssimo? O demônio reconhece Jesus como Filho de Deus. E aqueles todos que estavam ali, testemunhando tudo isso, muitos não acreditavam. E aí Jesus pergunta qual é o seu nome, e ele diz que é uma legião, porque ali não era só um demônio que habitava aquele pobre homem, aquele homem que em sua miséria, no lampejo ainda de fé que ainda o habitava, ele se prostra diante de Jesus. E Jesus, então, ele expulsa esses demônios e os joga e permite que eles vão para uma manada de porcos que ali eram considerados a expressão da impureza, mas muitos ali criavam, e essa era uma legião de mais de 2.000 porcos. E quando
E quando o demônio, o espírito imundo, é jogado aos porcos, eles saem disparados e se precipitam no abismo e morrem. E ali algo muito inesperado acontece de duas formas diferentes. Primeiro, que os pastores, diante daquele prejuízo que eles tomaram, pedem que Jesus saia daquela região. Jesus ali estava causando um prejuízo, porque aqueles que adoravam ao dinheiro não queriam a presença do Senhor. E por isso, eles pedem a Jesus que saiam dali. E será que nós estamos adorando outras coisas e Jesus está sendo expulso do nosso coração? Será que eu estou idolatrando meu trabalho, meu dinheiro, minha imagem? Será que eu estou idolatrando ao meu ego, a um filho, a um parceiro, uma parceira? O que será que hoje eu estou colocando no lugar de Deus? É isso que a leitura hoje nos quer refletir, colocar para refletir, a ponto de que eu pedi a Deus para que eu coloque Deus fora de mim. Isso é muito grave, mas por outro lado, nós temos aquele que foi liberto e implora a Jesus que deixe que ele suba na barca com ele. Mas Jesus diz, não, tipo assim, você tem algo mais importante para fazer, porque ele viveu plenamente uma promessa de cura. Ele viveu uma cura. Ele foi tocado por Jesus de uma maneira que ele tinha que dar testemunho. E tudo que Jesus toca em nós, precisamos dar testemunho. Não precisamos caminhar colados com Jesus fisicamente, como os discípulos andavam, mas precisamos testemunhar a presença do Espírito dele em nós. Glória a Deus, que palavra linda, que palavra linda. Jesus, eu confio em vós, eu confio em vós, declaro que a minha vida pertence a ti e que a sua vida também, meu irmão e minha irmã, pertence a ele. E se pertence a ele, também pertence a Nossa Senhora, aquela que Deus mandou o seu Filho. Se foi por ela que Deus mandou o seu Filho, nós também temos que nos render a ela, porque ela é aquela que intercede ao seu Filho por nós, como nas bodas de Caná, aquela que intercedeu para que um vinho novo tomasse conta daquele lugar e das nossas vidas. Glória a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.